Conselheiros, bom dia. Estamos aqui reunidos para a sessão da parte da manhã do dia 12 de maio. Temos um acompanhamento, mas antes eu gostaria de chamar a procuradora que está na sala, a doutora Lúcia, para acompanhar os processos todos, conforme consta aqui da pauta. Pode chamar a procuradora, por favor, Patrícia. Doutora Lúcia, bom dia. Seja bem-vinda. Patrícia, nós temos um acompanhamento nesse turno de hoje, que é o número 48, processo recorrente Agilis. O patrono se encontra? O patrono não está disponível, presidente, na sala de espera. Ok, então a gente vai seguir a ordem da pauta, iniciando com o processo número 41, de relatoria do conselheiro Alexandre, recorrente Fazenda Nacional, interessado comercial Indústria Luquezzi Limitada. Conselheiro, quando estiver pronto, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo de número da pauta, número 41, já se encontra disponível na pasta T. Envolve, então, contribuinte Luquezzi, né? Então, vou passar a leitura do relatório. Então, trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do acórdão 1401-001-502 de 20 de janeiro de 2016, que deu provimento parcial aos recursos voluntários para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75% do seguinte modo. Então, aqui eu trago o dispositivo da votação. Cientificado do mencionado acórdão, a Procuradoria opôs embargos de declaração que foram rejeitados mediante o despacho 16 de março de 2016. A decisão recorrida está assim emendada. Também trago o disposto da ementa do acórdão recorrido. O litígio decorreu de auto de infração que exigiu IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre receitas omitidas e receitas presumivelmente omitidas. A DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve integralmente o crédito tributário exigido. O colegiado ACO, por sua vez, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário. Ademais, pelo voto de qualidade, foi mantida a responsabilidade tributária, vencidos os conselheiros Guilherme Mendes, Ricardo Marozzi e Aurora Tomazini, e, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício. O processo foi encaminhado à PGFN para a ciência do mencionado despacho em 16 de março de 2016 e apresentado recurso especial em 18 de março de 2016, tempestivamente, em conformidade com o disposto no parágrafo 9º do artigo 23 do decreto 7235, com os acréscimos da lei 11457 de 2007, divergências admitidas no despacho de admissibilidade de folhas 1807 e 1817, do qual se extrai. Então, aqui trago ipsis literis aqui do despacho de admissibilidade. Basicamente, a discussão diz respeito aqui a recorrente alegar a inexistência de nulidade para desqualificação da multa de 150% para 75% e afirmar esse dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, indicando como paradigmas os acórdãos 204-01231 de 24 de 4 de 2006, proferido, então, pela 4ª Câmara do 2º Conselho de Contribuintes, e o 104-17279, de 7 de dezembro de 99, pela 4ª Câmara do 1º Conselho. Analisando as condições de admissibilidade, foi constatado que restaram cumpridos os requisitos formais estabelecidos na portaria regimental, tendo em vista que foram reproduzidos na íntegra no corpo do recurso especial as ementas dos mencionados acórdãos. Os acórdãos aqui, as ementas de ambos, também não vou fazer a leitura de ambos, né? Também tem os trechos aqui do voto condutor, né? E aí, do confronto das ementas dos acórdãos paradigmas com a conclusão do acórdão recorrido, pode constatar a divergência arguída pela recorrente, pois, enquanto no acórdão recorrido decidiu-se pela nulidade quanto à qualificação da multa de ofício de 150% para 75%, por entender o colegiado que o agente fiscal precisa ter fundamentado a qualificação devidamente valente dos dispositivos legais nos quais se baseou,
No acórdão paradigma, conclui-se que não deve ensejar a declaração de nulidade do lançamento, caso não tenha havido prejuízo de defesa configurada pela correta compreensão da acusação fiscal. Confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma evidencia que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial arguída, deve-se dar seguimento ao recurso especial da PJFN. Então, aqui vou passar já a e-folha 2302, já saindo desse subtrecho, né? A presidência emitiu o despacho saneador determinando o retorno dos autos à presidência da 4ª Câmara da primeira sessão para complementar o exame de admissibilidade. No despacho de admissibilidade complementar, a presidência admitiu em parte o recurso especial interposto no que se refere à natureza do vício. Não obteve seguimento relevância da magnitude da omissão da receita para a qualificação da multa nos seguintes termos: da contraposição dos fundamentos expressos nas ementes e nos votos condutores dos acórdãos, evidencia que a recorrente logrou êxito apenas na parte em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado. Então, a relevância da magnitude da omissão da receita para a qualificação da multa. Então, a decisão da recorrida traz esse embaraço na fiscalização, furto da documentação sem posterior reescrituração. E no acórdão paradigma, a gente também tem trechos aqui que diziam do comportamento consistente do contribuinte em deixar de escriturar a parcela significativa. Também não vou fazer a leitura aqui. E aí, só partindo ali, depois da ementa do segundo acórdão paradigma, com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial por se tratar de situações fáticas distintas, enquanto na decisão recorrida foi desqualificada a multa por falta de fundamentação, uma vez que o auto de infração não aponta especificamente quais foram os dispositivos legais que embasaram a imputação da multa, não havendo no TVF fundamentação específica para qualificá-la, ou seja, o auto de infração não traz justificativo específico para a qualificação no termo de verificação fiscal, nos acórdãos paradigmas apontados. Ao contrário, tal situação não se verificou. São, pois, situações fáticas distintas a demandaram forçosamente decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio de recurso especial de divergência. Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração do dissídio é inquestionavelmente a similitude fática entre a matéria discutida nos acordos recorrido e paradigma, ou seja, é essencial que se reste demonstrado que, decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões diversas em razão de divergência na interpretação. Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito à questão de direito e nunca à questão de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a interpretação da norma jurídica não pode ser considerada divergente. Sendo assim, para configurar o dissídio, caberia à recorrente apresentar acórdão nos paradigmas apresentando natureza semelhante abordada da decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela. E, por fim, agora o segundo, que diz respeito à natureza do vício. Então, aqui sim, eu trago o trecho da decisão recorrida e depois os acórdãos paradigmas. E aí vou passar depois da ementa ali. No que se refere à segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes sobre a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas. Enquanto a decisão recorrida entendeu-se que o auto de infração é nulo, quanto à qualificação da multa de ofício de 75 para 150, pois não traz justificativa específica para tal qualificação no TVF, nulidade essa considerada por vício material, os acórdãos paradigmas decidiram de modo diametralmente oposto que o descumprimento dos requisitos essenciais de lançamento, como a omissão dos fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicados as multas e acréscimos legais, tudo em contradição ao disposto no artigo 142 do CTN e artigos 11 e 59 do Decreto 70/2005, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vício formal e que, constatada a insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal, é de se reconhecer a nulidade por vício formal e cerceamento do direito de defesa. A recorrente apresentou o competente agravo que foi rejeitado pela presidência, prevalecendo seguimento parcial ao recurso especial expresso pelo presidente da 4ª Câmara da primeira sessão,
No mérito, aduza recorrente que nos termos do processo administrativo somente serão declarados nulos na ocorrência das seguintes hipóteses, quando se tratar de ato, decisão lavrada ou proferido por pessoa incompetente ou resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte. Na hipótese dos autos, o voto do acórdão guerreado decidiu por anular a qualificadora da multa em virtude de falha do enquadramento legal da infração praticada pelo contribuinte, mas a descrição dos fatos se encontra satisfatoriamente posta aos autos. Todos os elementos essenciais à autuação estão presentes, não restando evidenciada a situação de prejuízo ao direito de defesa, a ensejar a decretação de nulidade da qualificadora da multa. Sustenta ainda que a imprecisão na descrição dos fatos do enquadramento legal gera a nulidade da qualificadora por vício formal, vez que preterido o método estabelecido em lei, o contribuinte principal, por intermédio de seu administrador judicial e responsável solidário, foram cientificados os resultados do saneamento para complementação e não apresentaram novas contrarrazões, nem aditaram as contrarrazões juntadas. Na ocasião, o contribuinte defender o não cabimento do recurso especial é o relatório, presidente. Posso passar o voto? Pode. Obrigado, presidente. Então, com relação à admissibilidade, lembrando aqui a questão que foi admitida no despacho, então, diz respeito só à questão se há vício material ou vício formal, no que diz respeito à nulidade da qualificação da multa. Então, entendo que não há controvérsias quanto à admissibilidade do recurso, restando demonstrado o dissídio jurisprudencial. Assim, o recurso especial do procurador, na parte admitida, deve ser conhecido com fundamento nas razões do presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Passando ao mérito, demonstrado o dissídio em relação à nulidade da qualificadora da multa, no mérito entendo não assistir razão à recorrente. Apesar de alegar o princípio do pas de nullité sans greffe, no caso... Alexandre, a Lívia quer falar, não sei, alguma coisa quanto ao conhecimento. Eu só queria perguntar, porque eu queria discutir a admissibilidade, mas só poupar de ler o mérito por enquanto ou não, presidente. Ok. Só para deixar claro. Podemos debater a admissibilidade. Pode falar. Tá. Não, é que parece, o acórdão recorrido, ele não fala a natureza do vício, né? Ele não fala nem que é formal nem que é material, ele fala que é nulo, e parece que ele deixa bem claro que foi uma questão ali decidida na hora do julgamento, que ele foi convencido disso. E os acórdãos paradigmas, estou olhando ainda, mas fala, pelo menos na ementa, que a nulidade é o vício formal e tal. Mas em nenhum momento essa questão foi analisada pela turma recorrida, então acho que é uma questão que não foi debatida. E precisaria ter sido essa omissão, pelo menos por embargos, para vir o pré-questionamento aqui. Porque a gente não sabe o que a turma do recorrido disse da natureza desse vício para contrapor isso com os paradigmas. Então, eu não consigo ver divergência. Desculpa, Alexandre, pode falar. Não, de fato, a conselheira Lívia tem razão. Os dois acórdãos paradigmas, eles são expressos em dizer que são vícios formais. No acórdão recorrido, a questão ela não fica clara, eles não colocam de forma expressa. Então, de fato, eu também pensei em dizer que não tínhamos a divergência, tá? Então, também foi uma questão que, durante a elaboração, eu fiquei pensando. Então, também aqui posso ser convencido do contrário, tá? Conselheira Edeli, pode falar. Houve embargos da Procuradoria, tá? E na resposta aos embargos foi afirmado que a nulidade era vício material. Eu vi também. Tá, vou olhar isso ali. Mas mesmo assim foi aquela questão que foi uma resposta sem entrar muito no mérito, né? Foi uma resposta nos embargos, né? Mas não foi entrou... no despacho que rejeitou os embargos. Isso. Foi o despacho que rejeitou os embargos, mas rejeita dizendo que está implícito, né? Que é isso. Isso, exatamente. Integra, né? Integra. Tá, desculpa, eu não tinha visto essa... Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, conselheiro Alexandre? Tá. Porque a gente ainda precisaria olhar os paradigmas, porque o voto é também estranho, porque ele fala de embaraço, mas, na verdade, ele está falando de multa qualificada,
Então, primeira coisa, só para tentar, foi o que eu entendi até agora. Então, não é multa agravada, é qualificada mesmo. E agora eu estou olhando os paradigmas, então, mas é isso mesmo, né? Tá, obrigada. Ok. Conselheira Edeli, pode falar. Eu também ainda não alcancei a questão do motivo da exoneração da multa e os paradigmas, normalmente a gente tem dificuldade nesse tipo de divergência, né, de encontrar paradigmas e circunstâncias semelhantes, eu também estou olhando. Agora, a critério da presidente, se quiser. Não, pode continuar. Porque, aparentemente, eu acho que a questão da natureza do vício, a gente já teve um caso no mês passado que usava esses paradigmas, eles são muito genéricos, né, para dizer que havendo vício na fundamentação da exigência, é possível, seria vício formal. Né? Então, a gente já teve essa divergência, eu acho que a segunda até tá ok, mas eu estou olhando a primeira também. Ok, conselheiro Alexandre, então vamos verificar o mérito, que aí a gente consegue dar uma olhada nos paradigmas também, tá? Pode continuar. Perfeito, obrigado, presidente. Bom, então, demonstrado o dissídio em relação a essa nulidade da qualificadora da multa, no mérito eu entendo que não assiste razão à recorrente, apesar de alegar aí o princípio do pade nullité sangreffe, né? No caso, verifica-se que houve prejuízo, sim, à defesa do contribuinte. Compulsando a impugnação e o recurso voluntário, verifica-se uma defesa genérica, indicando aí esse potencial efeito confiscatório da multa. Até mesmo a nulidade foi conhecida de ofício, conforme se infere no voto relator do acórdão recorrido. Então, aqui está um trecho: no tocante à multa, essa discussão, contudo, é desnecessária, tendo em vista que, apesar de não alegado pela recorrente, o colegiado, durante a sessão, observou que o auto de infração é nulo quanto à qualificação da multa de ofício de 75 para 150, pois não traz justificativa específica para tal qualificação no TVF. Apesar do entendimento inicial desse relator, por manutenção da qualificação da multa, a agente fiscal precisaria ter fundamentado a qualificação devidamente valente dos dispositivos legais nos quais se baseou. Como não o fez, modifiquei meu voto para concluir que deve ser de ofício desqualificada a multa de 150 para 75. Apesar do auto de infração indicar o artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430 de 96, como fundamento legal, não se indica qual a conduta dolosa específica que ensejaria a qualificação, conforme bem pontuado no acórdão recorrido. Tampouco no TVF indica a razão da qualificação. Nesse sentido, correta a decretação da nulidade, restando saber se por vício material ou formal, conforme defende a recorrente. Inicialmente, destaca-se que a decisão recorrida não indica se trata de nulidade formal ou material. A questão foi vinculada em embargos que foram rejeitados nos seguintes termos. No entanto, a embargante alegou ter havido omissão, de modo que seria necessária uma manifestação expressa no tocante à natureza da nulidade decretada, se formal ou material, e também seria preciso explicitar qual foi o prejuízo causado à embargada. Não assiste razão à embargante, pois a falta de motivação e de apontamento do dispositivo da Lei 4.502/64, que é a base de aplicação da exasperação da multa, conforme consta do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430, consubstanciam clara nulidade material. Vide um exemplo, aí traz aqui um exemplo de um acórdão do CARF. Havendo nulidade material por falta de fundamentação, surge uma matéria de ordem pública a ser analisada pelo CARF, que não pode convalidar ato de lançamento na parte em que ele não esteve devidamente motivado. Por ser nulidade material, sua análise pelo CARF independe de alegação pelo contribuinte. Em havendo aqui, então, essa decretação de nulidade, a ementa, né? Nesse caso, parelho. Então, nem seria preciso tratar de prejuízo sofrido pelo contribuinte, pois parece claro quando não se aponta o dispositivo da Lei 4.502, não lhe é dada uma adequada oportunidade de defesa. Apesar de não ter pedido expressamente pela nulidade da qualificação da multa por falta de motivação, o contribuinte chegou a alegar
que a exasperação da multa para 150 estava baseada em meras presunções e que não condizia com suas condutas. Talvez, se o lançamento tivesse sido devidamente fundamentado, a impugnação e recurso voluntário poderiam ter tomado outro caminho. Nota-se, portanto, que os embargos de declaração da Fazenda têm um mero fim de rediscutir a matéria que foi julgada de forma unânime por essa turma. Sendo assim, concluo que o acordo não padece de vício de omissão alegado pelo embargante, pelo que proponho sejam rejeitados os embargos de declaração. Cotejando as razões da recorrente com as razões do despacho que rejeitou os embargos, entendo que se trata de vício material. Isto porque vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito no que diz respeito a erros contra a caracterização do auto de infração relacionados a aspectos extrínsecos, como, por exemplo, inexistência de data, nome da autoridade competente, matrícula, local de lavratura do auto, assinatura do autuante, autorização para nova lavratura do auto de infração ou quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato de lançamento. Não é o caso. Em concreto, o vício diz respeito a requisito fundamental, qual seja sua motivação. Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento, dizem respeito à própria conceituação do lançamento esculpida no artigo 142 do CTN, qual seja a valoração jurídica dos fatos tributários pela autoridade competente, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, cálculo do tributo e identificação do sujeito passivo. Por todo exposto, conheço o recurso especial para, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Ok, conselheiro, obrigada. Conselheira Edeli, quando estiver pronta. Por uma questão aqui de manter o histórico, né? Já que a gente sempre faz essas referências, né? Falo isso porque é inútil aqui, né? Na minha opinião, a divergência não está caracterizada em relação à primeira matéria, porque os paradigmas tratam de acusação superficial, né? Do que se classifica como acusação superficial da infração, né? Diz que o enquadramento é genérico, precisaria dar mais informação para o contribuinte entender por que o crédito tributário estava sendo exigido, e aqui é falta de fundamentação mesmo para a qualificação da penalidade, né? Então, e além do que é a penalidade, então a gente tem aqui a incidência de normas distintas, né? Já que para a penalidade a gente tem também a aplicação do 112 do CTN, embora aqui não tenha sido referido. Então, em relação à primeira matéria, eu voto por não conhecer, então eu voto pelo conhecimento parcial. O segundo paradigma, a segunda matéria, na linha do que decidimos na sessão passada, eu não consegui confirmar se são os mesmos paradigmas, mas pelo teor deles, né, tem grande semelhança com a discussão que tivemos, né? Ele fala que essa imprecisão na acusação seria vício formal e não material. Né? Então, vou conhecer em relação à segunda matéria, e eu falo que é inútil porque para a gente decidir serviço formal ou material, a gente tem que passar pela questão da primeira matéria, né? Então, e no mérito, eu acompanho o relator, entendo que isso é vício material. Eu só peço desculpas, eu vou ler o voto aqui com mais vagar para ver se eu tenho alguma ressalva de conclusões, mas, em princípio, conhecimento, eu divirjo no conhecimento, para conhecer parcialmente, no mérito, acompanho. Pode falar, conselheiro Alexandre, pode falar. Na verdade, é só uma dúvida aqui, né? Com relação à questão do conhecimento, eu concordo plenamente com a conselheira Edeli, viu? É que eu fiquei na dúvida quando estava redigindo aqui, se com relação a esse primeiro ponto, como ele não foi admitido, se eu deveria colocá-lo ou não novamente. Mas ele foi admitido, né? Ele foi admitido. A primeira matéria foi. É só a segunda matéria, só a questão do vício foi admitida. É que teve um primeiro despacho que foi da Esther, aí admitiu tudo, mas depois teve um segundo despacho, que foi do presidente da Quarta Câmara. Aí, nesse segundo despacho, só admitiu a matéria do vício. Pode falar, conselheira Lívia. Não, era isso mesmo. A primeira matéria eu nem olhei, porque eu achei que não... pelo relatório que eu não olhei os autos, não, mas
pelo relatório já estaria negado. E na segunda... Agravo aqui, Edeli, tem um despacho de agravo? Não, é que se teve segmento no despacho da Estera, o presidente não pode desfazer aquilo que já foi dado segmento. Então, o primeiro despacho vale, só que ele foi feito só com base em um paradigma, que eu entendi, vou olhar tudo de novo agora, que havia sido admitido com base em um paradigma, foi para verificar o segundo paradigma e a outra matéria. E foi confirmado no agravo pela presidente Adriana. Essa decisão... Não, mas na complementação, o segmento foi parcial, mas já existe o primeiro despacho que teve segmento também. Sim. Conselheira Olívia, eu lhe cortei, desculpa, a senhora estava falando. Não, tudo bem. Também estou olhando. Então, são 3 matérias no recurso especial, estou nele. A questão da nulidade, que tem paradigmas, o 20401-231 e o 104-17279. O exame de admissibilidade havia dado seguimento originalmente com base em um desses, né? E aí foi para analisar, para complementar, porque tinha mais 2 matérias: o cabimento da multa de 150% em razão da relevância da receita omitida, e a outra matéria que é a natureza do vício, que seria formal e não material. Então, a matéria 2 não teve segmento no exame complementar e natureza do vício teve segmento. E já tínhamos a primeira que teve segmento, por isso que eu estou contando 2 matérias. Entendi. Então, eu que interpretei errado. Mas, de qualquer maneira, então, eu vou complementar aqui, Edeli, eu concordo com você. Com relação a essa primeira matéria, eu vou negar conhecimento, então. Já vou ajustar aqui agora o voto. Eu tinha entendido de uma maneira diferente aqui. Conselheira Lívia, quando estiver pronta, com a palavra também, tá? Tá, desculpa. Então, a primeira matéria teve segmento, eu preciso analisar ainda, presidente. A segunda, Edeli, eu não entendi o seu voto, de não conhecer da natureza do vício, né? Pelos paradigmas, porque eles não tratam... Não, eu conheço da natureza do vício pelos paradigmas, a semelhança do que fizemos na sessão passada, em que paradigmas semelhantes que diziam que imprecisão na acusação fiscal é vício formal, então conheço disso que eu entendo ser a segunda matéria, que é a terceira do RESP, a segunda que teve segmento. A primeira matéria é não caber a declaração de nulidade da multa. Ela é parecida, né, com as outras, mas a primeira matéria, ela teve segmento no exame complementar, né? Desculpa. A segunda matéria, que é a natureza do... Oh, meu Deus do céu, que confusão. A primeira matéria, que é a primeira matéria do RESP, e que teve segmento com base no primeiro exame de admissibilidade, com base em um paradigma, que é nulidade por deficiência acusatória. Essa eu não conheço, porque os paradigmas estão tratando de acusação fiscal insuficiente e relativamente à infração, e não à imputação de penalidade. Aqui se diz que a fiscalização não agregou nada para qualificar a penalidade. Então, além de não ser insuficiência, né, ser ausência, é multa qualificada, enquanto o outro é o crédito tributário em si, o principal. Então, para a primeira matéria, né, agora acompanhando o relator, não conheço. E para a segunda matéria admitida, que é a terceira do exame de admissibilidade, acompanho o relatório no conhecimento também e acompanho no mérito, porque entendo que isso é vício material, e só vou ler o voto para ver se eu tenho alguma ressalva de conclusões. Conselheira Lívia.
Da primeira, concordo integralmente com a conselheira Edeli. Realmente, aqui o fato de fazer multa de ser multa na primeira matéria faz diferença, os paradigmas tinham que ter tratado disso. Na terceira matéria, no caso, segunda barra terceira, os paradigmas também não tratam de multa, é insuficiência na descrição da penalidade, mas o fato de ser multa aqui não faz diferença para eu dizer que se a natureza do vício é formal ou material. Então, aqui, apesar dos paradigmas não tratarem disso, eu conheço, mas só do segundo. O primeiro, ele traz um monte de outras... Tem vários vícios, e ele não diz por quê. Ele não trata do vício de ausência de base legal também, ele trata mais de ausência de descrição. Enfim, então, eu entendo que é um pouco diferente o caso. O 301, 31, 801. O 303, 33, 365, ele traz vários vícios, mas dentre esses vícios está o enquadramento legal da autuação. Ele fala que a falta de enquadramento legal é vício formal. Então, eu conheço por esse 303, 33, 365. Então, eu acompanho o relato pelas conclusões no conhecimento, quanto à segunda matéria, e no mérito acompanho integralmente o voto e parabenizo. Obrigada. Pode falar, conselheira Edeli. Só esclarecer que a estruturação do seu voto no mérito, Alexandre, ele dá a entender que você está analisando as duas divergências. Para mim, me deu essa impressão, porque você fala demonstrado dissídio em relação à nulidade da qualificadora da multa. Essa seria a primeira matéria. E aí, correta a decretação, restando saber se o vício material formal. Eu compreendo que a gente tem que passar por essa questão do que foi a nulidade declarada no acórdão recolhido para chegar na natureza do vício. Mas talvez fosse bom ajustar a redação para não parecer que está decidindo essa matéria. E aí eu vou já afirmar o meu voto pelas conclusões, porque eu tenho um alcance maior de vício formal. Eu acho que tem outras hipóteses aqui que também permitiriam esse reconhecimento, não é o caso. Perfeito, eu vou ajustar aqui, Edeli, pode deixar. E aí eu vou colocar na pasta em seguida. Aqui já estou ajustando aqui. Conselheira Lívia, já votou ou está com a mãozinha levantada, quer falar outra coisa? Não, desculpa, já votei. Conselheira Edeli também, tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também acompanho no conhecimento parcial, né? Pela primeira matéria, de fato, há uma diferença bem forte entre tratando da própria infração com deficiência na acusação e aqui a penalidade, né? Que não é também insuficiência, como salientou ele ali, é ausência, né? Então, também conheço parcialmente. E no mérito, eu acompanho também pelas conclusões, porque em determinadas circunstâncias eu posso ter um conceito aí um pouquinho mais amplo também do que seria o vício formal. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu acompanho o voto nos termos da divergência da conselheira Lívia, para descartar aquele e só sobrar o precedente e negar a natureza do vício como voto. Ok. Conselheiro Matosinho? Presidente, eu vou acompanhar o relator, só pelas conclusões também quanto a esse aspecto do vício. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho nos termos do voto da doutora Lívia, igualmente. E eu acompanho nos termos do voto do doutor Fernando, que eu acho que coincide com o Matosinho, né? Que também votou pelas conclusões. Edeli, no mérito, acompanhou o relator. Pelas conclusões também, por causa do vício. Foi pelas conclusões, Edeli, no mérito? Não tinha... Então, vamos lá. É conhecido parcialmente por unanimidade e, no mérito, foi negado o provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli,
Lívia votou pelas conclusões do mérito? Não. Edelia, Fernando, Matosinho e Andréia. Certo? Pelas conclusões? Só tem que registrar. Pode falar, Edelia. Desculpa. Eu faço dever dele. Das conclusões da gente. Tá, joia. Fundamentos da gente. Pode falar, Fernando. Acho que faltaram as conclusões no conhecimento, que votaram pelas conclusões. Lívia, foi Toselli. Lívia, Toselli e Caio, pelas conclusões, pelo conhecimento parcial. Obrigada, Fernando. Doutora Lívia? Não, certo? Era isso. Doutora Edelia? Não. Bom, então concluímos a votação desse processo. Patrícia, o patrono do 48 já está presente? O patrono não ingressou na sala de espera, presidente. Então vamos seguir. Passando agora para o número 43, recorrente Fazenda Nacional, interessado Stuttgart Química Limitada, é da minha relatoria. Processo, só confira, por favor, se eu botei na pasta. Eu acho que coloquei. Deixa eu ver aqui. Está na pasta. Então, aqui é um recurso especial da Fazenda, a ementa eu transcrevo abaixo, o acordo é o 1402000193, as matérias, divergência, multa de ofício proporcional qualificada e sujeição passiva solidária. Realizada a intimação de todos os sujeitos passivos, a responsável, Vera Lúcia, apresentou contrarrazões. Quanto ao conhecimento, já estou no voto, o despacho de admissibilidade foi conhecido em relação a duas matérias. A divergência, multa de ofício proporcional qualificada, sobre essa matéria alega recorrente. Aí eu transcrevo aqui, sublinho, no segundo trecho, além da conduta sistemática de omissão de rendimentos, o contribuinte acima identificado ainda deixou de oferecer expressivo montante de receitas da tributação, fato este que se comprova mediante constatação de que a omissão de rendimentos representa a totalidade da receita da contribuinte, uma vez que a empresa não apresentou declaração de informações econômicas fiscais da IPJ da pessoa jurídica em 2 anos de 2003 e 2004. Por seu turno, necessário se torna verificar se as circunstâncias fáticas se assemelham em relação aos paradigmas apresentados pela recorrente, tendo em conta que o cotejo analítico com vistas à devolução da matéria ao exame da Câmara Superior deve ser comprovado. Pois bem, no caso do recorrido, traz em seu bojo que o fisco verificou que a situação cadastral da empresa autuada encontrava-se inapta, em face do motivo prática de irregularidades em operação com o exterior. Em razão da empresa não ter sido encontrada, foi emitida a RMF, e de posse dos extratos bancários, após ter emitido a intimação para que o contribuinte justificasse a origem dos depósitos, seguindo a previsão contida no 42.9430, a qual não foi respondida, a fiscalização também, diante da ausência dos livros fiscais e contábeis do contribuinte, além da ausência da apresentação da DIPJ para os anos de 2003 e 2004, arbitrou o lucro da contribuinte, bem como qualificou a multa de ofício por conta dessas circunstâncias e da prática reiterada por 2 anos consecutivos, e ainda imputou responsabilidade aos procuradores da empresa que movimentaram as respectivas contas correntes. No entanto, o paradigma trazido pela recorrente, é o 103.23.495, em que pese também ser um arbitramento, as circunstâncias fáticas são muito díspares. De início, há a DIPJ apresentada pelo contribuinte. Além disso, há resposta às intimações fiscais, bem como interação durante todo o procedimento entre o fisco e a contribuinte. O contribuinte possuía livros, mesmo que sua escrituração estivesse imprestável, e os valores a título de depósito nas contas correntes foram escriturados pela interessada, sendo que os montantes bem abaixo do que apurado pela fiscalização, Apenas diante desse cotejo, verifico a impossibilidade de prosseguimento do especial em relação a esse paradigma. Quanto ao paradigma 101.9668, os fatos dos autos dizem respeito à autuação de omissão de receitas declaradas por companhias seguradoras e suas GIFs,
e que não foram registradas pela contribuinte autuada em sua contabilidade nem justificadas. Além disso, nesse paradigma, também constatou a fiscalização que, em relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ após compensação de prejuízos fiscais conforme a LALU não foram declarados em DCTF nem recolhidos, ou seja, mais distante ainda do caso dos autos. Portanto, diante de situações fáticas muito díspares, não tenho como realizar o cotejo analítico, mesmo se tratando de matéria relativa à multa qualificada, pois não se tem visão de como os colegiados paradigmáticos se posicionariam diante da situação trazida nos presentes autos. Nesse sentido, não conheço o recurso especial em relação à multa qualificada. No que tange à responsabilidade, o fisco afirma que os procuradores que movimentaram as contas correntes nos períodos objeto de autuação eram responsáveis tributários e, portanto, deveriam ladear o polo passivo da infração, o que foi confirmado pela decisão da DRJ. Já o recorrido entendera que não restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade solidária dos senhores Gustavo e Vera, eis que o fato de serem procuradores da empresa e responsáveis pela emissão do cheque de movimentação da conta bancária, por si só, não autoriza a concluir que seriam prepostos nas operações ou mesmo partícipes e beneficiários dos resultados, e que caberia à fiscalização aprofundar e provar, ao menos por amostragem, que eles eram os verdadeiros responsáveis pela operação da empresa ou que receberiam participação dos resultados. Por fim, entendeu o recorrido que não foi trazido aos autos vínculos maiores de responsabilizados, sejam contratos com terceiros, cópias de cheques por eles emitidos, com finalidades específicas, irregulares ou em benefício próprio. Vale dizer que, por meio de embargos, a PFN questionou o fato de se ter adentrado ao mérito da autuação, mesmo não havendo interposição de recurso pela contribuinte, mas sim apenas 2 dos responsáveis imputados, cuja responsabilidade foi excluída em sede do acórdão recorrido. Fato, portanto, que entendeu a recorrente ser contraditório. Os embargos foram rejeitados de plano, conforme o despacho de admissibilidade, o que desencadeou a apresentação do especial pela PGFN, trazendo a matéria responsabilidade tributária à lume e apresentando como paradigma o acórdão 203.11.329. Ocorre que esse paradigma traz como pano de fundo a descrição dos fatos pormenorizada pelo fisco em seu termo de verificação e fiscalização apurada e aprofundada, conforme densa e detalhada a transcrição do corpo do acórdão paradigma, se não vejamos. Aí eu trago aqui todos os fatos do paradigma para poder demonstrar para os conselheiros a minha posição, né? Então, a Belo Horizonte Refrigerantes apurou o seguinte, então, venho transcrevendo aqui todo o contexto fático do paradigma. Bom, mais uma vez, aí diante desse contexto, o conjunto fático probatório não se assemelha, ao meu ver, no que tange ao acórdão recorrido. Da mesma forma, não temos como aferir qual seria o resultado do julgamento diante do que se encontra exposto no caso dos autos, por ausência de similitude fática. Existe uma diferença muito grande, para mim, entre o que está no recorrido e o que está no paradigma também em relação à responsabilidade. Então, nesse plano, de início, né, nessa contextualização do cotejo, eu voto por não conhecer do recurso especial da PGFN, por enquanto, né? É o meu voto.
desculpa a demora, mas é que os meus parâmetros de conhecimento são sempre diferentes da Andrea, né? Especialmente em multa qualificada. Essas outras circunstâncias do auto de infração, presentes no auto de infração, elas são, para mim, irrelevantes, elas não são trazidas para o voto para fins de decisão da qualificação da penalidade. Então, o que temos aqui, o que vejo aqui no acórdão recorrido, é a exclusão, então, em relação à primeira matéria, qualificação da penalidade. A exclusão vem porque a exigência está calcada exclusivamente em presunção legal do 42 a 9430, né? E é evidenciado que é mais de um ano calendário. Já os paradigmas, o 103, 23495, analisei ele já num outro caso para rejeitá-lo como precedente, mas entendo que aqui ele vale porque ele mantém a qualificação da penalidade. Lá havia duas infrações, a omissão de receita financeira, de receitas financeiras recebidas dos fornecedores e depósito bancário de origem não comprovada. E a qualificação da penalidade sobre essa parcela de depósito bancário de origem não comprovada é mantida sem qualquer agregação, sem qualquer análise em relação à diferenciação dessa circunstância da outra infração. De onde eu deduzo que, sim, que a questão de se ter a reiteração era suficiente. Deixa eu só confirmar aqui. Cadê? Esse era o caso. Então, o fato de ter o acórdão junta as duas infrações e diz que o fato da omissão de receita ser reiterada justifica a qualificação da penalidade. Então, eu conheço da primeira matéria em relação a esse paradigma, 103.23495, e quanto ao 101.96668, esse eu rejeito também, porque ele trata de exigência de omissão não presumida, né? Omissão de receita não presumida. Então, divirjo para conhecer da primeira matéria. Da segunda matéria, da responsabilidade, concordo, porque acho que vou acompanhar pelas conclusões no não conhecimento da segunda matéria, porque eu não tive tempo de ler com vagar, mas eu acho que dá para acompanhar na íntegra o não conhecimento, o conjunto, talvez pelas conclusões, porque não me importa o que é o conjunto fático do paradigma, mas sim quais fatos são trazidos como relevantes para a decisão dos acórdãos comparados. E aqui, nesse caso, as circunstâncias fáticas, todas as circunstâncias fáticas são trazidas para o voto do paradigma para a decisão, enquanto o recorrido trata de imputação, enquanto aqui a gente tinha uma empresa de fachada no paradigma, uma empresa de fachada criada para lá serem alocados os créditos tributários, enquanto a real executora dos fatos geradores e os responsáveis estavam fora, né? Então, aí foram trazidas essas pessoas que estavam desconectadas de quem realizou formalmente o fato de registro tributário para responder pelo crédito tributário. Aqui, a acusação vem em relação aos procuradores que movimentaram a conta corrente, né? Então, a situação é bem distinta e inclusive, também, se não for rediscutida a multa qualificada, também a gente acaba tendo fundamento autônomo para a questão da responsabilidade. Mas, independente disso, a situação fática diferenciada é suficiente para mim, mas as circunstâncias que vieram para o voto para a decisão, e não as circunstâncias do caso específico. Então, acho que acompanho conhecimento, não divirjo na primeira matéria, acompanho na segunda matéria pelas conclusões. Tá, tranquilo. Matosinho quer falar. Pois não, Matosinho. Eu só queria confirmar com o Edeli, porque me parece, Edeli, eu concordo com o teu raciocínio que a gente tem que buscar no voto, mas o voto também não fala em prática reiterada, Não. Ausência de prática reiterada. Ele simplesmente trata que não há elementos suficientes a caracterizar a conduta. Isso teria que ser buscado
no recurso da Fazenda e no recurso da Fazenda e no TVF, para se configurar. Então, assim, será que, por esse aspecto, que eu não sei se... Pode falar, Eder. Perfeito, Matosinho, pode falar dele. Ele não entra na rede, ele não entra... Não, só querendo complementar dele antes de você responder, é porque, para mim, realmente, a gente, eu não conseguiria nem olhar, porque a gente já está falando aqui de uma questão até do problema cadastral, né? Então, assim, é uma situação que já começa muito díspare em relação ao que a gente está habituado naquela multa qualificada de depósito bancário. Eu acho que a gente já tem aqui um agravante, né? Uma situação que o universo está bem diferenciado, mas pode complementar o Matosinho. Desculpa, me meter. É a mesma circunstância, né? Aqui a gente tem uma empresa inapta, foi mais de um ano calendário autuado, era depósito bancário de origem não comprovada, e nada disso foi tido em consideração para dizer que a multa deveria ser afastada. Foi afastada tão só porque era depósito bancário. Então, se eu consigo equiparar essa circunstância entre os dois acórdãos, e aí eu ver, porque o recorrido não tem essa análise da reiteração, porque ele entende que depósito bancário ele não tem que nem olhar isso. Eu infiro isso, né? Se para ele foi suficiente o fato de ser depósito bancário. Agora, se eu estou frente a um outro acórdão, onde ser depósito bancário foi irrelevante, e a reiteração foi determinante, e eu tenho a reiteração, eu tenho mais de um ano calendário no recorrido, ainda que o recorrido não tenha afastado expressamente a reiteração como motivo, eu entendo que ele afastou pela cláusula maior, que era ser depósito bancário, não vou nem olhar o resto. Enquanto para o outro, entendendo ser depósito bancário, não vendo essa mesma limitação por ser depósito bancário, ele vai até a reiteração. Então, para mim, a questão de não constar no voto nessas circunstâncias, aí sim, né, para trazer a similitude com os fundamentos do paradigma, eu acho que vale. Agora, essas outras circunstâncias que não foram... O que valeria, né? Traçando um paralelo. Se a gente estivesse com um paradigma que fez depósito bancário com inaptidão, entendeu isso como suficiente para qualificar a penalidade, aí o fato de ter inaptidão nesse processo não ter sido trazido para o voto, aí eu consideraria importante para fazer mas para trazer como elemento de afirmar a similitude com o paradigma, não para negar a similitude de plano, né? Porque exigir que a divergência seja caracterizada, isso significaria, na minha visão, que para caracterizar uma divergência em relação à multa qualificada, a gente tem sempre que trazer dois acordos que partiram das mesmas condições fáticas, ainda que isso não tenha sido relevante para a decisão. E essa premissa me incomoda. Entendi, mas não concordo, mas vamos lá. Doutora Lívia, pode falar. Eu concordo integralmente com a doutora Edeli, mas eu não vejo no voto, como está aqui, tão radical assim, sabe? A primeira vez que eu li o voto, eu falei, tá bom, acompanho. Não acho que ela está tratando, mas talvez eu esteja só lendo muito superficialmente. Então, apesar de concordar com a doutora Edeli, acho que eu posso acompanhar esse voto, não preciso ir pelas conclusões, entendeu? Mas, enfim, questão de coisa pequena. A princípio acompanha, sim, a relatora nas duas matérias. Eu concordo estou falando que eu concordo com a Edeli, é a questão de... o importante é o argumento utilizado no voto e não necessariamente os fatos do TVF. Mas acompanhando no conhecimento das duas matérias. Ok, Matosinho, pode falar. É só mais um questionamento para a Edeli, até para eu formar minha convicção dentro dessa linha.
E não seria o caso, então, da Fazenda ter embargado esse fato específico para poder propiciar a discussão, nesse caso? Já que, vamos dizer, não foi considerado no julgamento, esse que é o fato, né? Então, não sei como é que o colegiado se pronunciaria se esse fato fosse levantado pelo relator. Não concordo que a prática reiterada, a gente não sabe. Quando se fosse a procuradora, eu não embargaria, porque para mim está muito claro que o fato de ser presunção de emissão de receita de depósito bancário, o resto é tudo irrelevante. Né? Então, assim, porque justamente... É a prática, né? Você entende que está acoplado, que a prática reiterada estaria acoplada à presunção com base no depósito bancário. Não entendi essa tua resposta. A dúvida do Matosinho vem porque o paradigma mantém a qualificação de uma omissão de receita de depósito bancário com reiteração. Sim. E o recorrido afasta simplesmente porque é depósito bancário. Nem olha se tem reiteração. E aí eu vou e olho que tem reiteração. Tem mais de um ano calendário, assim como o paradigma. E eu afirmo a similitude por isso. Mas então, o Matosinho está entendendo que deveria ter sido embargado para confirmar com o colegiado ACOC que reiteração era irrelevante. Então, da mesma forma que eu estou dizendo, na verdade, a minha linha de raciocínio é que a situação cadastral ela é importante nesse cotejo. Você está dizendo que a prática reiterada, apesar de não ter sido aventada, ela está acoplada. Então, quer dizer, um argumento que deixou de ser visto, da mesma forma que eu penso que tem um argumento que deixou de ser visto. Sim, só que você está dando a consequência inversa. Eu estou dando a consequência inversa. Então, para mim, o fato desse aspecto não ter sido trazido significa que ele era irrelevante para o colegiado. E aí, para mim, confirma a divergência com o paradigma para o qual foi relevante essa circunstância para manter a decisão em divergente. Tá certo. Então, vamos lá. Doutor Fernando, como vota? Presidente, vou acompanhar seu voto. Eu acho que eu levo em consideração as circunstâncias, eu consigo extrair, mas e nesse caso específico, eu não consigo ter essa convicção. O conselheiro Edeli disse que o colegiado, simplesmente porque é depósito bancário, eles, em qualquer situação, não manteriam a multa qualificada. Então, que a Procuradoria deveria, sim, eu não tinha comentado, mas era justamente na linha de raciocínio do último questionamento do conselheiro Matosinho, entendo que a Procuradoria deveria ter provocado o colegiado e questionado, olha, aqui a gente está numa situação de prática reiterada, né? Para que o colegiado expressamente se manifestasse sobre isso. Então, por essas razões, eu também vou acompanhar o voto, tanto na primeira matéria quanto na segunda. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, nesse ponto da divergência, a gente sempre discute, né, bastante, e o manual é claro que se o julgador tem que buscar novos elementos fora do acórdão, já é um grande sinal de que não há divergência. E é exatamente isso que eu acho que está sendo feito aqui, que está trazendo a prática reiterada a partir do TVF, não no acórdão recorrido. Então, a omissão no acórdão recorrido, seja ela por não ter sido provocado ou por ter sido um elemento que não foi levado em conta, desprezado, de duas uma. Ou deveria a Fazenda embargar para provocar o colegiado a se manifestar expressamente sobre a prática reiterada e aí suprir essa omissão, ou escolhe um paradigma que seja contrário, permitindo aplicar a multa qualificada quando há depósito bancário, não pelo argumento prática reiterada. Então, aqui, eu concordo com a divergência, mas pelas conclusões, porque acabou, eu vejo do seu voto que também usa a razão de decidir outros elementos que não foram abordados no recorrido.
Então, por causa disso, eu acompanho a senhora pelas conclusões. Ok. Conselheira Edeli, pode falar. Desculpa, mas é só para aproveitar o caso para deixar bem claro esses parâmetros. Eu concordo com o Tozelli de não poder ir buscar no TVF. Talvez a Procuradoria tenha feito isso, mas eu não fiz isso. O acórdão recorrido traz a evidenciação de que é mais de um ano calendário. Então, eu nem abri TVF. Eu estou só com o acórdão aberto. Então, por isso eu entendo que eu não estou extrapolando. Ok. Conselheiro Matosinho. Eu vou acompanhar a relatora. Eu acho aqui que era imprescindível. E eu acho que não, a PFM não manejou embargos porque não tinha margem. Se olhar o TVF, ele sequer fala da qualificação da multa. Ele fala en passant que, tendo sido constatada a movimentação de recursos junto ao Banco do Brasil e a não apresentação da DIPJ correspondente ao período, configura-se em deliberado o intuito de sonegar tributos. Isso descrevendo a omissão da declaração só. Então, assim, nem sei se ele está meio que generalizando a omissão e a qualificação nesse parágrafo. Acho que não tinha nem base para o acórdão recorrido discutir uma possível prática reiterada. Então, isso aí surge só no recurso da Procuradoria mesmo. Acompanha a relatora. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanha a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, sem ressalvas. Então, foi negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Edeli quanto à primeira matéria que conhecia do recurso, pelas conclusões na segunda matéria, é isso? E o conselheiro Tozelli votou pelas conclusões integralmente, certo? Nas duas matérias. Tá. Então, Patrícia, pode parar a gravação um instantinho? Patrícia? Patrícia? Gente, será que houve? Pelo menos está gravando no aplicativo, né? Talvez ela tenha saído momentaneamente. Não sei, não sei. Patrícia, vou falar mais alto, talvez vocês falam mal. Não tem aquele delay de desligar, terminar a gravação? Não, mas já deu delay, já deu, Matosinho, já. Continua gravando. Ela pode estar com alguma dificuldade lá. Né? Delay, só do comando, ela não está nos ouvindo por algum motivo. Presos na gravação para sempre. Patrícia? Não tem contato dela, né? Não, eu estou tendo o Fábio. Manda mensagem para o Fábio. Deixa eu falar com ele. Ela caiu ou é impressão minha? Agora ela saiu. Agora saiu. Ela estava com dificuldade. Nós ficamos aqui. Então vou fazer o Mondelli. Vou fazer o Mondelli, então, já que está gravando. Depois Vamos seguir, presidente. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Não, mas será que ela... Bom, mas está gravando. Está escrito aqui que está gravando. Então, acho que eu posso fazer, né? Mas pode ter dado problema na outra gravação dela. No backup. Acho que é melhor esperar ela voltar. Tá bom. Fazer um adendo, quem diria que eu ia ficar com uma saudade enorme daquele prédio do CARF, né, ir para Brasília, porque isso eu vou te falar, esse mundo virtual não tá fácil. Não, e olha que o Teams é uma plataforma estável, né? Tava tudo indo direitinho. Pode ser internet lá, né?
Pode ser, eu não sei se está chovendo, não sei como é que está. Mas vocês têm a sensação, quando você sai no virtual, que você fica mais cansado? Eu tenho, gente. Ah, porque é direto no computador, né, Tozelli? É muito. Eu vou ter que mudar o grau dos óculos. Há um ano que eu mudei e agora já vou ter que mudar de novo. Não, esse ó, eu não tenho. Eu já nem sei qual vai ser meu grau. Justamente que eu estava começando a ficar com dor de cabeça, aí eu fui no médico, ele falou, vai ver que esse óculos é uma lente justamente para esse mundo virtual que nós estamos. E dá uma melhora mesmo, assim. Mas, nossa, eu não curto não. Da luz azul, né? Isso, Estou resistindo a esse. E aí dá mais credibilidade também, né, doutora Lívia? Pois é, já me falaram isso. Você não usa óculos, parece... Quando o cara é jovem, dá mais credibilidade. Quando é velho, fica mais velho, sabe? Os cabelos grisalhos, né, Matosinho? Ai, ai. Eu já falei. Ah, voltou. Patrícia? Patrícia, está ouvindo a gente? Oi, presidente. Oi, ai, que bom ouvir sua voz. Tivemos um Conseguiu problema. gravar? Conseguiu gravar o último processo? Não, presidente, houve a instabilidade na conexão e travou. O Stuttgart? Sim. Ah, até onde você foi? Tem uns 5 minutos. 5 minutos? Então você não pegou a votação. Parou aonde? Não, antes da votação. Parou antes da votação. Então vamos votar o Stuttgart, então. Vamos Perfeito. retomar, tá? Mas o relatório você ouviu, o voto você ouviu, as discussões sobre o conhecimento tá aí. Sim. Tá tudo aí. Só a votação da doutora Edeli, ok, doutora Lívia, ok. Teve um Também. debate, aí se você pegou, aí quando eu passei para o Fernando, aí já não, você não pegou mais. Isso, exatamente, doutora. Tá, então vamos começar a votação. Foi um Vamos começar problema com a geral. doutora Edeli. Vamos iniciar. Então, Só uma dúvida, presidente. Pois não. Não sei se vocês clicam aí em cima, diz assim, suporte 1 iniciou a gravação. Para nós está a gravação iniciada. Para nós está iniciada. Então, essa é a minha preocupação, eu não sei exatamente... Será que tem que interromper e reiniciar, Patrícia? Ao ingressar novamente na reunião, continua com a gravação. Tá, então você está gravando. Você está gravando agora. Tá, Sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um históricozinho e vou passar a votação, tá? Perfeito, doutora. Tá, então... Eu tive uma experiência em que aconteceu exatamente o que aconteceu com o suporte agora. Eu saí da reunião e eu que estava gravando. Né? Não sei como, né? Mas a gravação permaneceu. Mesmo quando eu estava sem internet. Não, mas ela está dizendo que não ouviu. Por isso Vamos finalizar aqui, depois a gente abre outra e fecha. E repete o resultado. Tá, então vamos encerrar essa gravação, Patrícia. A gente já abre outra e já explico a situação, tá? Gravação encerrada, presidente. Tá.